Adilson, quando quiser, está contigo. Consegue ouvir bem, Otávio? Sim, estamos ouvindo bem, sim. Obrigado. Bom dia para todos os irmãos. Vamos então adorar o nosso Deus. Vamos começar esse culto de adoração a Ele com uma oração. Oremos. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Deus eterno, maravilhoso, poderoso, Deus que nos ama tanto, a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, nos dar a graça, e todos os dias nos sustenta. Nós damos louvores ao Senhor, Pai, e agora, neste momento tão precioso, queremos entregar um culto que seja do seu agrado, Senhor, que o Senhor se agrade com todos os atos que serão feitos aqui. E pedimos a condução do Espírito Santo nas nossas vidas, para que chegue em um louvor perfeito a Ti, ó Deus. Graças te damos pela semana que se passou. Hoje é o primeiro dia da semana, em que estamos começando bem, nas primeiras horas da manhã, em comunhão com os irmãos, longe fisicamente, mas unidos no mesmo Espírito do Senhor. Ó Deus, a Ti rogamos, ó Senhor, que abençoe a todos os que estão enfermos, todos os pedidos mencionados. O Senhor conhece cada necessidade, Pai, e sabemos que só o Senhor tem o poder para reverter toda e qualquer situação. E pedimos, Senhor, que console os que estão perdendo seus entes queridos. Rogamos que console as vidas, que dê, Senhor, paz e sempre esperança no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, sempre nós vivemos uma vida que agrade ao Senhor, buscando as coisas do reino, buscando as coisas espirituais, que é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para buscar as coisas do Senhor. Por isso nós rogamos, Senhor, firmes, para estarmos sempre diante da Tua presença, Senhor, e agrade os nossos atos e a nossa vida, agrade. Rogamos que guarde-nos durante este dia, Senhor, e possamos estar sempre com os nossos pensamentos no Senhor. Em nome de Jesus, nosso grande Salvador, é que oramos e pedimos, louvamos o Teu nome, Senhor. Amém. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, a minha alma hoje ora, este agora, Senhor, a minha alma hoje implora, Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, a
agora, Senhor, a minha alma hoje implora, Santo Espírito do Senhor. Amém. Adoro Cristo vivo, na terra Ele está. Eu sei que Ele vive, Ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz, eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que Ele vive e viverá. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Alegro-me em Cristo, por isso cantarei eternas aleluias ao glorioso Rei, a única esperança que sempre manterei. É minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de
teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo eu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Cantemos mais este hino, depois nós vamos ter a leitura e a oração. Fure minha orelha, Senhor, meu Deus, leve-me para a tua porta, servirei somente a ti. Senhor, eu vim para ficar. Jesus pagou o preço por mim. Com o seu sangue me redimiu. Eternamente o servirei. Livre eu nunca serei. Fure minha orelha, Senhor, meu Deus, leve-me para a tua porta, servirei somente a ti. Senhor, eu vim para ficar. Jesus pagou o preço por mim. Com o seu sangue me redimiu, eternamente o servirei. Livre eu nunca serei. Todos conseguem me ouvir aí? Então, som bom? Sim. Tá bom. Bom dia, primeiramente, todos os irmãos. O versículo que nós vamos ler hoje é um versículo que a maioria já conhece. Se encontra em João 3, versículo 16. João 3, 16. E diz o seguinte: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida. Ó Deus, viemos aqui neste dia santo, ó Deus, neste dia para cultuar e exaltar o teu santo nome. Que possamos, ó Deus, aprender mais sobre a tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Jesus Cristo, o pregador deste dia, que possa, Pai, instruí-lo, que possa, ó Deus, guiá-lo da melhor forma possível, Deus. Que possamos, Pai, analisar a nós mesmos, Senhor Jesus, e que possamos, Pai, através das tuas escrituras, nos reconhecer, Pai, e melhorarmos a cada dia. Em Jesus, ó Pai, que oramos e agradecemos por tudo que temos. Amém. Amém, Jesus.
Vamos cantar 2 hinos antes da ceia do Senhor. Cantemos. Rocha eterna foi na cruz, e morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal, que me limpa todo mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem penar, pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando ao meu lar subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei de em ti viver. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Ó, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Teremos agora a ceia do Senhor. Bom dia a todos. Hoje é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, e nós vamos agora participar desse ato, né? E participar com sabedoria. Eu vou ler a passagem ainda de 1 Coríntios, que é uma passagem que a maioria das pessoas que fazem a ceia lê 1 Coríntios, do capítulo 11, a partir do versículo 23. Lá diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Da nova aliança, desculpa. No meu
sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Então, Paulo ele fala que ele recebeu do Senhor, o que também nos entregou, que é esse ato que nós devemos participar. Jesus deixou esse ato antes dele morrer. Mas eu quero atentar para o versículo 26 até o 30, porque, como eu falei, a gente sempre lê essa passagem, mas muitas vezes a gente não reflete sobre ela. E aí, no versículo 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Então, Paulo ele recomenda, a partir do momento que nós comermos e bebermos esse cálice, o pão e o vinho, para que a gente faça com sabedoria, porque nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, devemos fazer com muita sabedoria. Eu fiquei pensando, nós estamos participando do culto online e estamos em casa, né? E muitas vezes em casa a gente fica muito relaxado, né? E a gente acaba não se preparando para estar no culto. Lembrando que hoje é o primeiro dia da semana, então o culto ele tem que ter uma preparação. A gente tem que vir preparado para participar do culto. Eu acredito que daqui 10 minutos outras pessoas entrarão no culto online e a ceia já tenha sido. Então, não somente na ceia, não somente na oferta, mas em todo o culto, que nós possamos fazer com sabedoria. Um culto racional, um culto que agrade a Deus. Eu queria só deixar como exemplo, não uma pregação, mas Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, e por isso que eu falo que é um risco que a gente corre de fazer uma coisa automática, né? Porque aqui a gente tem um bom exemplo de Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Desculpa que eu estou em Mateus. Lucas 10, 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, que durante o culto, durante a ceia, durante a oferta, que nós possamos ser como Maria, fazer uma boa oferta ao Senhor, tanto na ceia, quanto nos cânticos, na coleta, em tudo que façamos. Que nós não viemos para o culto aos domingos, no primeiro dia da semana, dia do Senhor, despreparados. Vamos orar pelo pão? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor deu a vida do seu Filho Jesus para morrer por nós, e esse é o motivo porque nós nos encontramos reunidos aqui, Pai, para poder anunciar a morte de Jesus através do pão e do cálice. Que o Senhor abençoe esse pão, Pai, para que nós possamos estar sendo dignos de participar desse ato. Em nome de Jesus, amém.
Agora nós vamos tomar o suco, que representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, vertido na cruz por cada um de nós. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque podemos também, Pai, participar desse cálice. Que o Senhor abençoe, Pai, para que nós possamos estar refletindo nesse sangue, o sangue que tem poder para nos livrar e nos limpar de todo o pecado. O sangue da nova aliança, Pai. Não sangue de bodes, de animais, mas sangue do teu Filho Jesus, que foi pagado com alto preço, Pai, por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Eu dou um tempinho para que todos consigam participar, né? Às vezes tem mais gente espalhada e até todo mundo poder pegar e participar junto, né? Então, agora nós vamos participar de um outro ato, que é a coleta. E como eu falei no primeiro ato, que a gente consiga participar e fazer com sabedoria. De novo, hoje é o dia do Senhor. E 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, também vou me atentar para o versículo 1 e 2. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que, se eu não for, faça coletas. Desculpa, vou ler de novo. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Paulo de novo recomenda que a gente possa fazer essa coleta e que essa coleta seja feita todo o primeiro dia da semana. Temos que lembrar que era um pouco diferente como é hoje, que nós recebemos os salários quinzenalmente ou mensalmente. Mas lá eles recebiam provavelmente semanalmente. Eu falo como Paulo, dou o meu parecer e aproveito a passagem de Mateus capítulo 20, só para a gente tentar entender um pouco mais. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 8. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo ele à terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que foi justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Aqui, só para a gente tentar entender, eu penso que na época esses homens ficavam na praça e o dono da vinha passava chamando pessoas. Se naquele dia tivesse o que colher, esses homens trabalhavam. Já se não tivesse, esses homens ficavam na praça, porque não tinham trabalho, né? E esse é um dos motivos porque eu acredito que Paulo fala: vamos fazer todo o primeiro dia da semana, porque durante a semana, se esses homens trabalharam, eles recebiam. Mas se não trabalhavam, eles não tinham como
como ofertar, né? E é exatamente essa passagem de 1 Coríntios, ele fala para fazer a coleta, conforme, em 2 Coríntios 9, 7, ele fala, façam conforme a sua prosperidade. Não façam por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama que dá com alegria. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia. Talvez alguns de nós, alguns aqui estejam passando por dificuldade. E como o texto diz, diz que a coleta é para os santos, para ajudar os santos, para ajudar os irmãos. E provavelmente alguns irmãos também não tenham como contribuir e fiquem preocupados. Olha, como é que eu vou contribuir se eu não estou trabalhando? Não se preocupe, porque ele diz para não dar por tristeza e nem por necessidade. Já se você estiver trabalhando e produzindo, contribua, porque é nosso dever de poder ajudar os que precisam, né? Primeiro aos santos e depois os de fora. Mas esse é o nosso dever como cristão. Então vamos orar pela oferta. Obrigado, meu Deus, porque cada um de nós estamos aqui. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o pão de cada dia, nos dado o que vestir, o que comer, o que beber. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um. Nós te pedimos ao Senhor para que também esteja olhando pelos irmãos e pessoas que estejam passando por dificuldades e necessidades. Que o Senhor possa nos dar, Pai, a condição de poder contribuir, Pai, com a oferta, para poder ajudar as pessoas que não têm. Que nós, em tudo, possamos fazer com sabedoria para te agradar, para que o Senhor sempre fique satisfeito com a nossa adoração, seja em qualquer ato que for, que nós possamos fazer, Pai, com sabedoria. No nome santo de Jesus, amém. Então, o Otávio provavelmente disponibilizou o link lá, onde vocês podem ofertar. E se alguém não sabe, né, quando a gente se reunir, de repente você pode ofertar novamente. Que Deus abençoe a cada um e uma boa semana para todos. Amém. Vamos cantar mais 3 hinos, depois vamos ter a mensagem. Cantemos. Cristo é meu, Cristo é meu, dele eu sou. dele eu sou. Cristo é meu, dele eu sou. Sei que um dia vai voltar e virá para me levar. Cristo é meu, dele eu sou. Cristo foi, prepara um lugar para mim. Sei que um dia vai voltar e virá para me levar. Cristo é meu, dele eu sou. Cristo é rei, lá nos céus, e também Salvador. Não consigo duvidar, sei que ele voltará. Cristo é meu, dele eu sou. Sei que um dia vai voltar e virá para me levar. Cristo é meu, dele eu sou. Amém. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz
morreu na cruz por mim. Humilhai-vos diante de Deus, humilhai-vos diante de Deus, e vos exaltará, e vos exaltará. Amém. Depois de terá a mensagem, cantemos. Sei que o Senhor me achará um caminho. Sei que o Senhor me achará um caminho. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. Ele disse de pregar ao todo mundo. Ele disse de pregar ao todo mundo. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. Que bom será ouvir dizer muito bem. Que bom será ouvir dizer muito bem. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. Amém. Bom dia a todos. Você já viu as notícias de hoje? Já leu as manchetes do dia? E aí, que tipo de notícia você viu? Eu sei que a coisa muda muito rápido quando você olha pela internet. Na TV, às vezes, a mesma notícia é repetida. Então, eu peguei só algumas manchetes para a gente dar uma olhada hoje. Então, a primeira é do Dr. Jairinho. Acho que estão falando mais dele do que do presidente. Mas ele se relaciona? Depois a gente tem vacinas. Depois a gente tem o Fiuk e um monte de coisas no BBB acontecendo. Depois tem o Jorge lá da dupla sertaneja. E aí o mais interessante é uma cirurgiã que gravou uns vídeos dançando com a gordura dos pacientes, né? Uma cirurgiã plástica. Então, assim, as principais notícias não são notícias boas. E a gente está vivendo um momento muito difícil. E enquanto tiver uma pessoa com Covid no nosso meio, a gente tem que se preocupar, se precaver e continuar orando. Então, não existe nada de errado em você ler notícias. Não existe nada de errado em você se informar. Não existe nada de errado com tudo isso. Agora, o problema acontece quando você se deixa dominar por essas notícias. Quando você deixa que elas te consumam, ou virem até, para muitas pessoas, um vício. Existem pessoas que são viciadas em notícias. Elas não conseguem ficar sem ler uma notícia e sem contar uma notícia. Qual que é o poder dessas notícias? E como é que elas mudam? Como é que elas influenciam a sua vida?
existe um jornalista que ele até parece dar a impressão que torce para chover e tem enchente em São Paulo. E o engraçado é que tem muita gente que nem mora em São Paulo, tá chovendo, já põe nesse sujeito, para acompanhar o que está acontecendo. É engraçado que a impressão que dá é que alguns jornalistas e alguns jornais vivem das notícias ruins. Eu vi uma pesquisa já há muitos anos que quando uma pessoa é bem tratada, por exemplo, numa loja, quando ela recebe um tratamento bom, ou para um médico, enfim, seja lá para onde for, essa pessoa consegue compartilhar isso com até mais 5 outras pessoas. E, gente, eu estou falando isso fora da internet, tá? Quando ela é maltratada, quando ela enfim, mal atendida, quando ela vai para um estabelecimento, para uma consulta médica, enfim, seja lá para onde for, ela compartilha isso fisicamente com até 18 pessoas, tá? Isso eu estou falando sem internet. Você consegue imaginar quantas 1000 vezes isso pode ser multiplicado na internet? Então, dificilmente você vê pessoas fazendo elogios para alguma coisa, mas quando a coisa é ruim, é muito mais comum você ver o negativo se propagar. Então, de novo, não existe nada de errado com as notícias. O que é errado, muitas vezes, é a maneira como nós lidamos com elas. E aí eu quis trazer hoje para a gente 4 noticiários. 4 reportagens fantásticas. 4 notícias únicas. E que, se não mudaram a sua vida, talvez mudem. Algumas pessoas perdem muito tempo, por exemplo, com o que acontece nos reality shows. Parece que isso passa a ser a vida. Existem até jornalistas especializados em famosos, celebridades, subcelebridades e fofocas. Mas eu queria trazer 4 noticiários fantásticos para essa manhã de hoje. O primeiro deles é Marcos. Esse é o primeiro noticiário, o primeiro repórter, o primeiro jornalista, Marcos, capítulo 1, versículo 1. E olha como é que ele começa o jornalismo dele, como é que ele começa o jornal. Ele nem dá boa noite. Não tem nem a moça do tempo do lado dele. Ele começa, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que é evangelho? A palavra evangelho, que hoje muitas vezes é deturpada, que muitas vezes é símbolo de cultos pentecostais, neopentecostais, prosperidade financeira. O que é a palavra evangelho? A palavra evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Então, esse é o princípio da boa notícia de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus o ungido, vírgula, o Filho de Deus. Então, assim, Marcos começa o seu noticiário. E se você quiser ler Marcos, ele é muito interessante, porque o noticiário dele é resumido. Tanto judeus, quanto gregos, quanto qualquer soldado romano poderia entender esse pequeno livrinho de Marcos. Então, ele foi escrito de uma forma dinâmica. Se você comparar Marcos com outros evangelhos, com outros noticiários, você vai ver que ele é bem resumido. Ele mostra, então, o resumo da boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qualquer soldado romano, qualquer servo do Império Romano poderia ler Marcos pela linguagem, pela maneira como ele foi escrito e conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, esse é o primeiro noticiário, Marcos. O primeiro repórter, o primeiro jornalista, o primeiro evangelista, Marcos. E ele começa dessa forma. Aí o segundo, Lucas. E aí eu peguei um trechinho desse noticiário de Lucas. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, olha que interessante. Tinham lá os pastores que estavam lá e viram alguma coisa nos céus. Se fosse qualquer noticiário de hoje em dia, ETs chegam à Terra,
Poderia ter sido isso. Poderia ter sido uma ameaça misteriosa cai sobre as redondezas de Belém. A gente podia ler qualquer coisa. E esses pastores estavam lá, apavorados. Mas aparece um anjo e diz: não temais. E essa é uma das tônicas de Lucas. Não tema. Mas por que a gente não vai temer? Porque Lucas vai anunciar, e esse anjo vai anunciar, né, retratado por Lucas, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, olha que notícia boa. Aqueles pastores apavorados foram abarrotados por uma boa notícia. Naquele mesmo dia, nasceu o Salvador da humanidade. Então, esse é o segundo noticiário. Lucas, o segundo evangelista, a segunda boa notícia. Para o mundo que estava em trevas, o Salvador apareceu. Será que isso é válido para a gente hoje? Será que essa notícia de quase 2000 anos atrás ainda é uma boa notícia para a gente hoje? Sim, é. Alguns jornais repetem a mesma notícia ruim. Nós vamos ouvir falar dessas notícias ruins, às vezes por semanas. Enquanto as pessoas comentarem dela, nós vamos ouvir. Bom, Lucas fez questão de propagar a boa notícia. Século após século, até a volta de Jesus. E a gente tem mais um. É Mateus. E ele diz, porque o homem veio salvar o que se tinha perdido. Olha que outra ótima notícia. Então Mateus vem trazer, com uma linguagem mais judaica, talvez com um sotaque aramaico, com todos os cuidados para o público que ele estava trabalhando. Então não eram notícias populares que Mateus trazia. Mateus trazia notícias muito cuidadosas, muito pinceladas, muito específicas. Qualquer judeu poderia ler o Evangelho de Mateus e entender do que ele falava. E ele diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então esse é o terceiro noticiário, Mateus, o terceiro evangelista, a terceira boa nova dessa manhã. E por fim, João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Aproveitando aqui os comentários da Edileide, amém. João queria ser o noticiário 24 horas. Porque olha o que ele fala. A gente tem que lembrar que naquela época os livros não eram tão fininhos como os livros de hoje. Mas ele diz, e a gente não sabe se é uma figura de linguagem ou se é algo de fato, mas que se ele fosse escrever, ou se as pessoas fossem escrever tudo que Jesus fez naquele pouco período de tempo que ele passou aqui, o mundo se encheria de livros. João traz detalhes que nenhum dos outros 3 noticiários anteriores traz. João era aquela testemunha ocular, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. João era aquele que trazia detalhes que nenhum outro conseguia enxergar. João era aquele que parecia estar próximo. Você já viu uma reportagem de um sujeito que vai para a guerra e fica lá no meio do tiroteio? Esse era João. Você já viu aquelas reportagens sobre a natureza selvagem, sobre as savanas da África, sobre o gelo, tanto na Rússia quanto no Canadá, e aquele repórter fica lá no meio da neve, no meio dos ursos, ou ele vai para o meio do mar para encontrar baleias, tubarões, golfinhos, ele vai mergulhar. Esse era João. Essa é a ótica de João, cheio de detalhes, cheio de riquezas, cheio de momentos íntimos de Jesus. A câmera 24 horas. E olha o que ele diz. O mundo inteiro poderia se encher de livro com as coisas que Jesus fez. Então, meus irmãos, eu queria trazer esses 4 noticiários, essas 4 boas notícias, essas 4 boas novas nessa manhã. Nós estamos cercados de boas notícias. Elas estão tomando a nossa vida. Nós só precisamos enxergar e abrir a nossa Bíblia e começar a ler. Muitas vezes nós somos viciados em notícias, em coisas que acontecem na internet, mas será que nós temos o mesmo ímpeto,
o mesmo ânimo para ler as boas notícias da Bíblia. Olha que notícias fabulosas nós tivemos. Que Jesus, o Salvador, o Cristo, veio para salvar todos, a toda a humanidade. Então nós estamos cercados disso. Se fossem escritos livros, o mundo inteiro, segundo João, poderia ser preenchido com esses livros. E nós temos a melhor notícia para a humanidade, é que Jesus é o Salvador, que ele veio para nos salvar, que ele veio para nos dar o quê? Amor, esperança e salvação. Como seria o mundo sem essas notícias? Provavelmente seria igualzinho, só que sem a esperança. Então, olha o que Jesus veio trazer através desses 4 noticiários, desses 4 evangelistas. A salvação, o amor de Deus e a esperança. E nós temos muito mais boas notícias, mas essa é a principal, é que Jesus veio para ser o Senhor e o Salvador das nossas vidas e das vidas do mundo inteiro. Então eu queria concluir, e aí eu separei algumas passagens para a gente concluir. Primeiro é Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, a primeira conclusão é, não perca tempo propagando notícias ruins. Olha, você viu o que aconteceu? O dólar subiu. O presidente fez isso, o governador fez aquilo. Quanto tempo será que você perde espalhando notícias ruins? O que eu quero te dizer é, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Enquanto o mundo está preparado e existem profissionais de notícias ruins no mundo, invista seu tempo espalhando notícias boas. Invista seu tempo espalhando a salvação de Jesus. Então, essa é a primeira conclusão e eu quero te incentivar a fazer isso. Olha quantas notícias boas nós temos. Olha quantas notícias boas no meio de tudo isso. Um irmão faleceu, nós vamos ficar tristes? Vamos. Mas se ele faleceu em Cristo, vamos celebrar. Um irmão faleceu. Até nesse momento nós temos motivos para comemorar. Um irmão a menos para o mundo. Um irmão a mais nos céus. É triste, é duro perder o irmão? Sim, é duro. Para quem já perdeu como eu, que perdi meu pai, é muito triste. O dia que eu perdi meu pai foi o pior dia da minha vida. Mas o dia que eu consegui pregar o evangelho e batizar alguém, se tornou muito maior. Isso nunca vai ser apagado. O dia que eu perdi meu pai, com certeza não. Mas o dia que um irmão que conheceu Jesus e que um dia faleceu e foi para os céus, esse dia também não. Então, quanto tempo você investe espalhando notícias ruins? E aí eu vou te dar uma dica. Quando você tiver para pegar o seu celular e compartilhar nas suas redes sociais, pensa. Será que não seria melhor eu espalhar uma notícia boa? Será que não seria muito mais proveitoso eu espalhar uma notícia boa? Se o fulano ou a ciclana saiu do Big Brother, desculpa, talvez isso não mude sua vida. Mas se um desses 4 jornalistas, desses 4 evangelistas tem uma passagem de incentivo e que você pode compartilhar com alguém, compartilhe. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, levar o bem e levar essa notícia é parte da nossa missão. E principalmente entre os irmãos. Nós muitas vezes esquecemos, e eu acho muito louvável essa iniciativa de alguns irmãos, de levantar quem no nosso meio está passando por necessidade e como nós podemos ajudar. Então, esse é o segundo ponto. Levar o bem é parte da nossa missão. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E agora esse é o nosso dever, é a nossa obrigação. E muitas vezes nós esquecemos que se nós não fizermos isso, nós estaremos virando o rosto para Jesus. Então não adianta nós fazermos tudo se nós não pregarmos. Talvez Jesus possa dizer, eu não sei quem você é. Você falou de tudo, menos da minha boa notícia. Então esse é o nosso dever. E não adianta nós esperarmos que as pessoas acreditem. Eu tinha uma falsa crença de que no meu trabalho, eu sendo um bom exemplo, as pessoas iriam olhar e iam chegar para mim e iam falar, poxa, de onde vem esse tão grande exemplo? Essa integridade, essa ética, parabéns. E aí sim eu falaria de Jesus. Gente, não é assim que funciona. A gente tem que parar de ser ingênuo. A nossa missão é levar as boas notícias de Jesus. A nossa missão é levar o evangelho de Jesus a outras pessoas.
de um jeito ou de outro. Eu tenho muita dificuldade para fazer isso, e eu estou aqui abrindo para vocês. Mas se juntos nós fizermos isso, nós conseguiremos cumprir com essa missão. Então, antes de propagar uma notícia ruim, propague o Evangelho. Propague a palavra de Deus. Divulgue essa boa notícia. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho hoje, essas 4 perspectivas do Evangelho de Jesus Cristo. Essas 4 reportagens, esses 4 noticiários. Nós temos Marcos, Lucas, Mateus e João para levarmos para o mundo. Nós temos esses 4 evangelistas que escreveram sobre Jesus para que nós pudéssemos levar essa mensagem adiante. Que Deus nos fortaleça, nos capacite. E não se preocupe com as notícias ruins. Toda vez que você se sentir mal, abalado, desanimado, lembra desses 4 jornalistas, desses 4 evangelistas. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém. Cantemos. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Vamos cantar o último hino dessa manhã. Cantemos. Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, como eu te amo. Amém. Abrir aqui o meu microfone. Bom dia a todos. Bom dia quem nos visita. Quem está conosco.
no Facebook, quem está conosco no YouTube, um bom dia a todos. Eu vou fazer nesse momento a leitura dos avisos e dos pedidos de oração que o Adilson gentilmente sempre coloca, reúne todos no mesmo post. Agradeço por isso, nós agradecemos por isso, Adilson, sempre. Então, pedidos a partir do dia 8. O Rafael Marques gostaria de pedir oração ao meu pai João Marques pela libertação do vício da bebida. A Sônia encaminhou mensagens recentes sobre a pequena Lívia. Vão sedar ela bastante para descansar o pulmão por 48 horas. Aí vão mais uns dias para desmamar do ventilador e mais uns dias para tirar a sonda. Isso foi no dia 10. A Nalva, quero agradecer as orações pelo professor Rubão, internado por 2 meses por Covid, mas infelizmente ele faleceu hoje. Vamos orar pela família. A Natália, irmãos, o marido da Célia faleceu hoje, isso ontem, dia 10. Peço que continuem orando pela família. A Renata Luques, irmãos, peço oração pela Ana, é uma criança de 13 anos com leucemia e algumas outras que os médicos desconhecem e não estão encontrando tratamento para ela, pode ter pouca expectativa, para ela poder ter expectativa de vida, vou repetir. E não estão encontrando tratamento para ela poder ter expectativa de vida. Ela mora nos Estados Unidos, está sendo tratada lá, mas estão enfrentando essa dificuldade. Vamos continuar orando uns pelos outros, por saúde, pelos desempregados, familiares, principalmente por nossa vida espiritual. E a Mônica postou agora há pouco, gostaria mais uma vez de agradecer as orações. Meu irmão Douglas terá alta hoje. Estou muito feliz, agradecida a Deus e a todos que oraram. Ele está se recuperando, ele está muito bem. Muito, muito obrigada. Deus abençoe a todos. São esses, então, os pedidos de oração. Vamos, então, agora para a oração final. Está me ouvindo? Estamos sim, José. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai onipotente, onipresente, Pai misericordioso, Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Pai, pela semana que passamos, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, pelas famílias que perderam seu ente querido, que o Senhor possa, Pai, estar confortando os seus corações, que o Senhor possa, Pai, estar dando entendimento para que permanecermos fortes na Tua presença, buscando sempre, Pai, fazer a Tua vontade, Senhor. A perda é grande, Senhor Deus, sentiremos falta, mas como foi falado na Tua palavra, Senhor Deus, é um dia de festa no reino dos céus, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, confortar os corações, as famílias e todos aqueles, Pai, que perderam seus entes queridos, Pai. Esteja também, Senhor Deus, com os que estão enfermos, que estão nos hospitais, os que estão em casa em recuperação, que o Senhor possa estar levando a cura, Pai, para que eles possam testemunhar no futuro sobre a tuas bênçãos, o teu poder. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos médicos, Senhor, que têm se dedicado contra esta pandemia. Que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor. Que o Senhor dê ânimo, fortaleça o seu corpo físico, Pai, para que eles consigam trabalhar, para que eles consigam, Pai, exercer a sua função, Pai. Pai, abençoe este culto que foi feito agora, que seja do teu inteiro agrado, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, a cada dia nos dedicar mais para honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor Deus. Pois sabemos que o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E por isso, Pai, nos reunimos para te louvar, para glorificar o teu santo nome, Senhor.
Abençoe a todos os presentes, Pai, que participaram desse estudo. E também aqueles que, por algum motivo, Senhor, não pôde estar presente hoje, mas que o Senhor possa estar visitando o seu coração, Senhor, para que eles sintam a tua presença e permaneça firme com o Senhor, Pai. Esteja, Senhor Deus, no mundo inteiro, com todos aqueles que estão reunidos nesse momento, glorificando o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar nos ouvindo conforme a tua vontade, Senhor. Sabemos que somos falhos, pecadores, mas o Senhor é misericordioso. O Senhor tem nos guardado e tem nos livrado de todo o mal, Senhor. E por isso somos gratos a Ti, Senhor. Que o Senhor fortaleça, Pai, a nossa mente, nossos corações, para permanecermos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Colocamos também em Tuas mãos, Senhor, os pedidos de hoje, para que o Senhor faça tudo conforme a sua vontade, Senhor. E que possamos, na próxima semana, estarmos agradecemos, como fizemos hoje em alguns pedidos que foram feitos, e hoje nós ouvimos os agradecimentos das Tuas bênçãos, Senhor. Que possamos continuar com essa mente, com esse espírito focado em Ti, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Antes de encerrar o Facebook e o YouTube, agradecer o seu José Lino, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Liane Canani, de Curitiba, que está nos assistindo também, a Maria Benta. Agradecer a todos e convidá-los mais uma vez. Nós temos os devocionais todas as manhãs, de segunda a sexta, às 7 da manhã, às quartas e sextas devocionais às 8h30, e o convite fica para o domingo próximo, para a Escola Bíblica Dominical, continuamos o estudo de Jeremias e o culto online. Estamos encerrando então no YouTube e no Facebook. Um bom domingo a todos, boa semana. Aqui agora.